programa de hoje está incrível. Aposto que vocês aí em casa vão adorar. Estão preparados? Vem comigo. Você vai se apaixonar pela raça de cães Bernese. Para os gateiros de plantão, vamos falar dos persas. E a doutora Yara Diógenes fala sobre o Hemocentro Fugivet. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Eu estou aqui com a doutora Sabrina Martins, que é médica veterinária, adestradora e criadora da raça Bernese. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Olha, eu já estou completamente apaixonada. Eu queria muito que você explicasse qual é a origem da raça, até porque eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Conhecia pela internet. Então, acho que muita gente em casa ainda não conhece. Explica pra gente. Primeiro que eu só falei um nome, são vários nomes, né? O Bernese, ele tem vários nomes. Assim, o mais comum que a gente chama é de Bernese, que é o nome mais curto. Mas ele pode ser chamado de cão da montanha, ou boiadeiro Bernese, ou então o Bernese Mountain Dog, seria a palavra em inglês. Entendi. Aí, assim, de uma forma bem resumida, a origem da raça, ela surgiu como se fosse assim na região rural de Berna, que seria na Suíça. Inicialmente, o nome da raça era bem mais complicado, porque eles eram muito numerosos na região de Dubarque. Então, o nome da raça, ela se deu como do Barkley. Aí era um nome bem mais complicado. Aí, logo após, em torno de 1910, ele foi rebatizado como boiadeiro Bernese. Aí, assim, naquele período, ele era muito utilizado como um cão de fazenda. Ele era tipo aquele faz-tudo da fazenda. Ele era muito utilizado como um cão que pastorava o gado. Por isso, boiadeiro, né? Também. Ele cuidava do gado, ele tinha aquela questão de guarda. Antigamente, ele era muito usado como guarda. Hoje, não. Eu percebi. Eles servem, assim, muito de alarme. Alarme eles fazem. Se tiver um barulho, eles fazem. Mas, assim, como guarda, ele não é utilizado hoje em dia. Mas, antigamente, ele era muito utilizado como guarda, até porque ele protegia também a fazenda do Sabrina, como é que eu identifico as características dele? A cor é sempre esse Sim. preto, marrom? Como é que eu identifico um verdadeiro Bernese? Porque, assim, o Bernese, na verdade, ele não tem outra variação. A variação dele só seria essa pelagem, que é uma pelagem de pelo longo. Aí tem essa pelagem tricolor, que seria a predominância do preto. Mas ele tem essas marcações brancas na patinha, que o ideal seria essa, né? Mas às vezes ocorre de não ter. Mas a forma do padrão da raça seria essas botinhas brancas, a marcação branca aqui no peito, no focinho também. E ele tem essa marcaçãozinha marronzinha nas patinhas. Ele tem as bolinhas marronzinhas aqui e as bochechinhas marronzinhas. E ele sempre tem que ter a ponta do rabo branca. É sempre assim, é um padrão assim, bem peculiar assim, da raça. Eu não sei se quem está em casa vai dar para ver a dimensão, para ter a dimensão do tamanho dele. Eu queria que você dissesse qual é o tamanho que ele atinge, porque tem um Beethoven aqui que é enorme, é um urso. É porque o macho, geralmente, ele tem tem um tamanho maior. Mas, assim, de cernelha, o padrão da raça é entre 58 a 70. Que a cernelha seria essa parte das costas aqui. Né? 70 centímetros. Aí, assim, do peso seria em torno de 40 a 60. Mas esse é o geral. Porque tem muitos cães da raça Bernese que eu conheço que pesam 70 quilos. Aí varia muito, mas geralmente é entre 40 a 60 quilos. E a idade dele, como todo cão, assim, de grande porte, ele tem uma pequena estimativa, assim, de vida. Ele vive em torno de 8 a 12 anos. Entendi. É um pouco baixo, assim. Aí dá aquele apego. A gente amar, se apegar. Sabrina, e para quem quiser adquirir um filhote, o que é que deve fazer? Tem que arrumar alguma coisa em casa? Quais são as primeiras precauções que a pessoa tem que ter ao adquirir um Bernese? Pronto, assim, inicialmente, o ideal é que você pense por que você quer ter um Bernese. Porque, assim, o Bernese, ele é um cachorro que ele é muito
Ele é muito assim, ele não é um cachorro de estar sendo criado sozinho. Se você passa muito tempo só, já não é muito aconselhável você ter um Bernese, porque ele tem muito aquela questão de estar convivendo com você, estar convivendo com a família. E assim, se for adquirir, o ideal é que ele sempre esteja alguma companhia e que ele não seja assim criado como um cachorro largado no quintal. E nem que ele seja criado, se for em canil, naquelas baias de canil. Entendi. O ideal é que ele seja sempre assim. Tem essa liberdade que tem aqui, né? Que ele tem, que nem aqui é tudo junto, aqui praticamente. Eles não convivem separados. E assim, se eu for adquirir um Bernese, o ideal é que você primeiro assim, busque um canil registrado, porque já é uma garantia um pouco maior de ser um canil mais responsável, né? Tente também manter a qualidade de vida dele, até porque em apartamento ele não é tão aconselhável. Mas se você oferece a qualidade de vida dele, que seria o quê? Eu vou manter um cachorro no apartamento, mas que ele não escorregue, porque tem aquela questão dele ser um cachorro de grande porte e ele pode desenvolver algum tipo de problema na articulação. Então, assim, o Bernese, se for criado em apartamento, ele tem que ser um pouco mais adaptável para o ambiente do Bernese, aquele local. E se eu for adquirir um cachorro, um filhotinho, o ideal é que você primeiro tente buscar um canil que seja registrado. E nesse canil, você, se puder, o ideal é que você tente ir até esse canil, que é para você poder conhecer a questão da estrutura, tentar conhecer os pais também, os cães do canil, né? E também justamente tentar falar com o proprietário, que é para saber como é a forma do trabalho dele. Se tem um trabalho responsável. Se ele se preocupa em questão de ter aquela segurança de ter os exames dos cães, para saber se eles têm displasia ou não, porque o Bernese ele tem muita tendência a ter displasia, tanto de cotovelo como coxo femoral. Né? Tanto como de cotovelo como coxo femoral. Então, o ideal é que você tente buscar um canil que ele tenha essa procedência de cães, que ele sempre faça esse laudo, assim, de saber se o cão é um cão de saúde ou não. Entendi. Sabrina, como é o clima? Eu vi que tem um ventilador gigante aqui só para eles e eles estão tudo lá. Eles estavam aqui no começo da matéria e correram para lá. Como é o clima para eles aqui no Ceará? Pronto, assim, ó, aqui o Bernese, ele se adapta. Agora, assim, você tem que também ter a noção de que você tem que ofertar um bem-estar para o animal. Porque, assim, o Bernese, ele é muito assim, ele tem essa questão de ter esse pelo longo, né, e tudo, mas não é por conta do pelo que ele vai ter o calor. Entendi. Até por isso que ele não é muito aconselhável ele ser tosado, porque às vezes tem gente que, ele tem o pelo longo, eu vou tosar o cão. Só que como ele tem a pelagem dupla, essa pelagem, a pelagem dupla seria aquela questão de ter o pelo longo e o subpelo. Então, essa pelagem, ela acaba protegendo o cão tanto pela questão do calor e tanto pelo frio. Só que, assim, quando você tosa, você acaba tirando essa proteção, que é a manutenção então, não é térmica dela. Tosar. O ideal é que não tose. Aí, assim, o Bernese, ele se adapta ao clima, mas você tem que ofertar um bem-estar, que seria o quê? Eu vou deixar um cachorro numa área arejada, eu vou deixar ele sempre com uma água disponível, mas que seja gelada, que não seja aquela água de não sei quanto tempo lá jogado no chão. Entendi. E o ideal é que, se puder, você deixe ele no local ventilado. Aqui é aberto, é ventilado, mas mesmo assim eu ainda oferto o ventilador para eles, que é para eles terem sempre um ventinho na cara. Sabrina, eu me empolguei tanto, fiz tantas perguntas, mas eu ainda estou cheia de dúvidas. Eu tenho certeza que quem está em casa também tem muitas dúvidas, porque ficou apaixonada, assim como eu. Queria te agradecer em nome da nossa equipe, que também está encantada com essa raça. Eu que agradeço. E para quem está em casa, que vai querer tirar as dúvidas, como é que te acompanha para ver o teu trabalho e para ver a rotina deles? Pronto. Para acompanhar o canil e para saber mais informações também, né? Sobre a raça ou qualquer outra dúvida, pode entrar no nosso Instagram do canil, que seria Canil Forte Beer Love. Pronto, aí quem tiver qualquer dúvida pode mandar um direct também, Pode mandar sim. Sabrina, muitíssimo obrigada. Viu, Eu que agradeço. Olha só o que a TV Pet Show trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a raça persa com a doutora Michele Rabelo, médica veterinária
especialização em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, tudo ótimo. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quem está em casa sabe que eu estou apaixonada, já estou amando fazer essa matéria, sou apaixonada por gato, com a queda em peça. E hoje estou muito feliz de falar sobre essa raça. Ah, é uma raça maravilhosa, eles encantam qualquer um. Demais, doutora. E de onde surgiu? Qual é a origem da raça, doutora? A origem, como o próprio nome diz, vem da Pérsia, né, do Irã, atual Irã atualmente. É uma raça maravilhosa, como eu já falei, eu sou suspeita para falar de duas formas, tanto que eu sou veterinária como eu sou criadora. Gente, eu já crio gato persa há 10 anos, há mais de 10 anos, né, então assim... É uma paixão, É uma né? paixão. Para mim é um prazer criar, é um prazer acompanhar o parto, entendeu? Então assim, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu criar fêmea. Justamente por conta do parto. E assim, gente, há 30 anos atrás não tinha essa cultura de castrar como é hoje. Então, isso que me encanta, é ter que acompanhar e acompanhar o caso deles, né? Assim, a criação, as características, eles são maravilhosos. Doutora, e assim, como qual é a característica principal para eu saber, olha, que é um persa? Quais são as características para eu identificar? Pronto, o gato persa, né, ele é um gato de pelo longo, né, que é o que mais chama a atenção das pessoas. Eles têm que ter os olhos grandes, narizinho achatado, por isso que é chamado de braquicefálico. A orelhinha, ela é curta. E o rabinho também, ele tem um rabinho curtinho, ele não tem aquele rabo mais alongado. Ele é um gato de porte médio, normalmente é de 3 até 5 quilos, que normalmente na fase adulta que eles ficam tamanho, tá o peso. Essa do rabo eu não sabia. Sim, o rabo tá curtinho. Quanto maior o olho, né, e menor as orelhinhas, melhor a característica do gato, e o rabinho curto. Entendi. Doutora, e a personalidade? Eu já sei que é um amor, mas são todos assim mesmo? São todos. Assim, na verdade, toda regra tem exceção, né? Eu até cuido de um gato persa que ele não é tão bonzinho, digamos assim. Ele não gosta muito de toque, ele não gosta de injeção. Provavelmente por trauma, por ter ido várias vezes no veterinário e acaba gerando algum trauma. Mas assim, no geral, todos eles são muito bons. É claro que tem as exceções. Mas tá vendo, ó, são os amores, são muito dóceis, eles são muito apegados ao dono, entendeu? Eles vão atrás, eles pedem colo, eles pedem atenção, eles dormem com a gente, então assim, eles são muito apegados ao dono, sem comparação. Já tô apaixonada, mais ainda. Doutora, e essa raça, tem alguma predisposição a alguma doença que a gente tem que ficar atento? Tem, né? Como toda raça tem as predisposições. No caso do gato persa, tem a questão, por ele ser um braquicefálico, eles podem ter tendências respiratórias. Por isso a importância das vacinas, né, dos cuidados, em relação também que eles têm uma doença genética chamada PKD, que é a doença dos rins policísticos. Então é importante também você saber de onde você está adquirindo um filhote, para esse filhote já não ter uma predisposição genética. Por exemplo, existe hoje testes por DNA que tem como você identificar se o gato tem a doença ou não. Desde filhote? Desde filhote. Por exemplo, o pai e a mãe dela, né? Se eles forem negativos, ela não vai ter. É uma doença genética. Então, quando, um exemplo, a gente entrega um filhote para uma pessoa que está adquirindo um filhotinho, a gente está adquirindo um filho. E no caso, a gente já entrega já com um PKD dos pais, então sabendo-se que ela não vai ter essa doença. Ah, doutora, essa doença evita que o gato seja renal? São coisas diferentes. PKD é uma doença genética que causa cistos nos rins. E em relação à doença renal, é outra coisa, que tem outros fatores, então, que qualquer gato pode ter. A importância de você adquirir um gato saudável. No lugar que tenha credibilidade, né, doutora? Isso. E, doutora, com relação ao pelo, a gente tem que ter um cuidado especial, porque além de ser muito peludo, é uma seda, é muito macio, muito macio. Não, gente, é algo que ainda tem muita repercussão até nos veterinários. Tem veterinário, por exemplo, que fala, não se pode banhar o gato, tem que banhar o gato. O gato persa, então existe muita controvérsia contra isso e divisão de opiniões. Eu vou ser bem honesta com você em relação à prática, tá? O gato em si, ele se higieniza, ele se lambe, ele é um animal muito limpo. Então, o gato de pelo curto, não há aquela necessidade realmente de tomar o banho. Já o persa, não, é um pouco diferente. Por mais que você fala assim pro dono, você tem que escovar ele todo dia.
Na prática não funciona assim. A gente até começa a fazer dessa forma, mas depois, devido à nossa rotina, à nossa vida, a gente não consegue escovar todo dia. É claro que... Aí nascem os nós. Aí começa a aparecer os nós, aí começa a aparecer dermatite, problema de pele, entendeu? Então, assim, eu como médica veterinária e como criadora, eu realmente indico o banho, pelo menos um banho a cada 2 meses, né? Não precisa ser direto. É claro, quando está em tratamento, tem que fazer intervalos mais curtos. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta de coração para coração, porque se fosse eu, criadora de gato, na hora de entregar para o doutor, eu ia ficar arrasada. Então, eu quero saber como é que você se sente quando vai fazer a entrega. Ai, gente, realmente é de partir o coração, não tem como. A gente se apega, a gente se apaixona, eles nascem lá em casa, eu cuido, às vezes eu dou mamadeira. Então, assim, quando eu vou entregar, muitas vezes eu choro. A minha filha também, porque se apega, eu tenho uma filha de quase 5 anos, se apega demais. Mas eu perturbo o dono, tá? Enquanto, um exemplo, ela aqui, por exemplo, ela foi comprada, ela tinha 1 mês de idade. Aí, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, o dono perguntava por ela. E eu mandava notícia. Aí, quando eu entregar, eu que vou perturbar ele. Agora, ela já tem um tutor. Já tem um tutor. Também, e ele também. E assim, o bom, vou te contar o que é. Eu acompanho. Os donos voltam para o consultório, eles vêm fazer vacinas, então eu acompanho, eu vejo realmente que a pessoa está cuidando, o carinho, eu peço foto, vídeo, e isso me emociona, saber que eles estão sendo muito amados. Então, assim, não tem preço. Que bom, ela ficou até emocionada, e eu também aqui. Não tem Doutora, como não. muitíssimo obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, o Gatil, ele tem uma rede social, tá? É o Gatil Esmeralda Fortaleza, certo? E tem também o meu Instagram, Michele, com 2L, .rabelo, tá bom? Aí vocês podem lá me acompanhar. Mais uma vez, obrigada, doutora. A minha pet dica para vocês sobre gato persa, vocês que têm um gato persa, tá? É sempre os cuidados com os olhos. Então, assim, eles são braquicefálicos, então eles tendem a ter a lágrima ácida. Sempre fazer a limpeza com soro fisiológico e gaze todo dia, diariamente, para não ficar criando crosta, tá? Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas. E nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele. E a gente está, assim, muito maravilhado porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe OptiVet. Gente, eu estou aqui com a doutora Yara Diógenes, médica veterinária especializada em farmacologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olha, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que eu acho que tem gente em casa que não sabe que existe e é importante a gente saber da existência de um equipamento tão importante como esse, que é o FugiVet. Agora explica pra gente o que é o FugiVet, doutora. Então, o FugiVet, ele é um banco de sangue veterinário, onde a gente faz as testagens dos nossos pets, né, doadores, sendo cães ou gatos. A gente faz a coleta, faz o armazenamento e disponibiliza os hemocomponentes para utilização para pacientes onde estão internados, né, aqueles pacientes que estão precisando da transfusão de sangue. Doutora, e para o meu cão ou gato ser doador, como que ele se adequa? O que é que tem que ser? Tem limite de peso? Tem idade? Como que funciona? Então, os doadores, né, sendo cães, eles precisam ter entre 1 e 8 anos de idade, a partir de 25 quilos, estarem vacinados, vermifugados, estar saudáveis, né, e ter um comportamento dócil.
Tá? E no caso dos felinos, os felinos doadores precisam ter a partir de 4 quilos, também terem idade entre 1 e 8 anos de idade, estarem vacinados, vermifugados e permitir um contato, né, uma manipulação mínima para que a gente possa realizar a coleta de forma segura. Doutora, eu vejo muito, né, nos instas que eu sigo, quando estão precisando, estou precisando de um cão doador, estou precisando de um gato. E a minha dúvida existe um banco de sangue, como existe no Hemócio, no Fujisan, ou só acontece a doação quando tem um animal precisando e tem que ir atrás do doador? Como é que funciona? Eu não entendo. Estou aqui bem leiga. Excelente pergunta, porque existem muitos tutores que nos procuram, né, com essa mesma dúvida, e a resposta aqui, o banco de sangue, é justamente para que a gente possa trazer uma otimização e acelerar o atendimento. Assim como acontece nos hemocentros, né, nos bancos de sangue humano, no banco de sangue veterinário, nós fazemos essas testagens, essas triagens de forma prévia, as coletas de forma prévia, para que a gente consiga ter um armazenamento, um estoque positivo de hemocomponentes, para que a gente consiga atender esses animais, né, que estão internados em outras clínicas e precisando de transfusão de sangue de forma mais rápida, porque a gente imagina que um animalzinho que está internado e precisando de uma transfusão de sangue é uma emergência médica, né? Então, ter um banco de sangue com estoque positivo, né, nos permite trazer essa rapidez no atendimento desse paciente. Agora, uma pergunta que eu sei que eu acho que muitas pessoas perguntam, né? Eles falam que na medicina veterinária é cobrado para ter essa doação, mas não é cobrado o sangue, são os testes, né, doutora? Explica para a gente o que é cobrado. Então, hoje, né, no Fujivet, todos os nossos doadores, sejam eles felinos ou caninos, nós fazemos testagens de forma prévia, né? Então, o famoso check-up, tá? Então, a gente só consegue fazer, né, seguir para a coleta de uma bolsa de sangue depois que esses animais estão todos testados e estão realmente aptos, né? Animais saudáveis, tá? E hoje, né, inclusive é proibido por lei federal a comercialização do sangue, tá? Tanto humano como animal. O que é cobrado é o processamento desse sangue, tá? Que é feito exclusivamente por médicos veterinários, em equipamentos especializados, né? Numa unidade, né? Num laboratório específico também. E esses testes que são feitos com os doadores, também existe um custo, né? Onde o doador não paga por esses testes, né? Não chega a ser, é uma questão de solidariedade, porque a gente sabe que a doação de sangue, tanto animal como veterinária, é um ato solidário, tá? E esse sangue, ele não é vendido. O que é vendido é o processamento desse sangue, para que a gente possa obter os hemocomponentes. Então, o doador não paga, mas o tutor do receptor é o que arca com os custos dos exames. Sim, exatamente. Entendi. Doutora, uma pergunta pra gente. Eu sou O positivo, né? Aí eu não sei como funciona com os animais. Também tem a questão de compatibilidade ou não? Posso receber sangue de qualquer? Sim. É importante que a gente faça os testes de compatibilidade sempre antes de cada transfusão, tá? Então, hoje, cães, eles têm mais de 8 tipos sanguíneos, tá? Gatos têm conhecidos, né? Existem outros que estão sendo ainda estudados, e em felinos são 3 tipos sanguíneos. Então, sim, é sempre importante a gente fazer um teste de compatibilidade, né, de forma prévia à transfusão do sangue. Agora você estava me falando, doutora, que eu não sabia, muita coisa que eu não estou sabendo, acho que em casa também muita gente, que o gato é diferente do cachorro. O cachorro você pode armazenar o sangue por mais dias e o gato não. Então, o gato tem que ser amostras, né? Explica pra gente como funciona, doutora. Perfeito. É por conta do sistema de coleta, né? Hoje, no cãozinho, a gente consegue fazer um sistema de coleta estéreo, tá? E um sistema 100% fechado. No caso do felino, não. É um sistema semi-aberto. Então, por eu ter um sistema semi-aberto, eu não consigo armazenar por mais de 24 horas. Então, o que normalmente acontece hoje no banco de sangue? Todos os nossos felinos que são cadastrados como doadores, eles fazem exames na rotina, prévios com a gente, e quando há necessidade, né, o tutor do felino receptor entra em contato com a gente aciona o tutor desse gatinho doador, e pergunta a respeito da disponibilidade. Havendo disponibilidade de ir até a nossa sede, a gente segue no teste de compatibilidade com as amostras que nós temos, né, e fazemos a coleta e o envio para a clínica onde o gatinho está internado. E como que eu devo fazer, doutora, para levar o meu cãozinho ou gato para ser doador? Eu tenho que entrar em contato, tenho que agendar, tem alguma preparação antes? Perfeito.
Nós temos uma central de atendimento ao cão doador e felino doador. Então, esses tutores entram em contato com a gente através do telefone ou do WhatsApp. Sim. E a gente faz o agendamento. A gente faz o agendamento inicialmente para a triagem, né, para que a gente possa fazer a avaliação física, pesagem desses animais, e a coleta das amostras para enviar para o laboratório para fazer os exames necessários. E aí, estando tudo ok, a gente sinaliza que o cãozinho e o gatinho entraram no nosso cadastro de doadores e, posteriormente, a gente marca a coleta da bolsa de sangue. Muito bom, olha, doutora, muitíssimo obrigada. Agora, antes de encerrar, fale suas redes sociais do FUGIVET para quem quiser acompanhar o trabalho ou entrar em contato. Perfeito. Então, o nosso Instagram é @FUGIVETFortaleza. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. A minha pet dica para você que tem um gatinho é que vacine o seu gato e faça o reforço vacinal anualmente junto com a vacinação antirrábica e evite que o seu gato tenha acesso à rua. A vacinação e o fato de manter o gatinho dentro de casa é o que impede o contágio da doença. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que está acabando, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e não se esqueçam, TV Pet Show, onde o seu pet é a estrela. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.